Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Jornadas entrou no mainstream de novo, né? Jornadas já tinha tido um pico de sucesso com momentâneo alguns anos atrás, ela tinha saído do underground e não deu muito certo esse mainstream que tentaram colocar sobre e acabou que ficou um bagulho esquisito. Mas, ultimamente, a Paramount ou os detentores dos direitos estão querendo trazer jornadas de volta ao centro da discussão. E, tal qual a gente comentou em alguns vídeos atrás para vocês, uma das ideias para isso é cancelar de vez um quarto filme da Kelvin Timeline, que é o que foi feito. Hoje não existe mais um filme feito pela Bad Robot, que é a empresa feita pelo J.J. Abrams. Não. Aquele Kirk do Chris Pine e o Spock do Zachary Quinto, eles foram enterrados de vez, ok? E é interessante, até vou pedir a opinião do Brunão sobre, para a gente conversar a respeito aqui do futuro de jornadas. Qual que é o futuro de jornadas agora que esse universo do J.J. Abrams foi empurrado para baixo do tapete? Por que eu tô falando isso? Porque a gente que assistiu Picard sabe que grande parte da trama romulana de Picard tem a ver com o que aconteceu nos filmes do J.J. Abrams. E fica um pouco nebuloso agora o destino da franquia, mas antes de mais nada, não esqueçam, deixe seus comentários, curta, compartilhe esse vídeo para ajudar a gente a chegar cada vez mais longe, ok? Brunão, qual que é a notícia da vez e como é que a gente pode, qual a sua interpretação sobre? Bom, além da gente saber que a Kelvin Timeline é um projeto encerrado oficialmente agora, né, pela Paramount, a gente já sabia disso, né, em parte, porque desde 2016, 2015, a gente não tem nada nesse sentido, né, desde que Into the Darkness e Beyond saíram no cinema, nenhuma novidade foi feita para esse projeto que era da Bad Robot, né. Bom, os direitos de criação daqueles personagens, daquela abordagem visual e até sonora, era do JJ e da empresa da Bad Robot. E a Paramount, ela tem tentado trazer todos os projetos de Star Trek de volta para o controle dela. Isso inclui o controle criativo também da série e dos filmes que ela vem a produzir. E há um interesse na atual gestão da Skydance, junto com a Paramount agora, que elas são uma única empresa, em que eles tragam de volta Star Trek para o circuito dos cinemas, né? E as notícias são de que existe um projeto que está ainda em produção, não há nenhuma notícia oficial de gravação, de criação de cenário, não tem nada disso, gente. O que a gente tem é muita especulação, porém nomes foram feitos, né? Do Goldstein agora, né? Tá no site da Deadline aí, depois eu vou deixar no link aí da descrição para quem quiser ler a notícia na íntegra, né? Em que há um interesse de que Star Trek volte ao cinema com um filme novo. A abordagem, a ideia é que este filme ele tenha reminiscências do que foi estabelecido no cânon original de Star Trek, porém tem que ser uma história totalmente original. Isso é o que está nos rumores, né? Existem algumas grandes mídias em Hollywood, como a Rolling Stone, a Variety, a Deadline, e elas sempre têm acesso a essas informações direto dos criadores dessas grandes franquias do cinema, né? Seja Star Wars, Star Trek e filmes de ação. Então, assim, dá para dar crédito ao que eles estão dizendo? Sim e não. Por que eu digo isso? Às vezes, eles soltam essas informações como um teste de mercado, um teste de marketing, para saber se o público reage à ideia do que eles querem fazer de forma positiva ou negativa. E Star Trek, nos seus últimos filmes de longa duração, não tem tido um desempenho tão agradável quanto se gostaria, né? A gente teve a questão de sessão 31 nas plataformas de streaming Desastre. e foi um completo fracasso, né? Eu mesmo fico
fico triste com o que eu assisti e tenho pena até de grandes atores que estiveram ali dentro participar de um projeto que foi muito bagunçado, né? Mas a gente não veio aqui falar de Sessão 31, mas é um exemplo de que eles têm uma preocupação de trazer um futuro projeto de filme do cinema para Star Trek em que não tenha um fiasco de bilheteria ou de crítica, né? O interesse da nova gestão da Paramount e da Skydance é criar um produto que traga satisfação além do dinheiro, porque quando você tem um produto que satisfaz, o dinheiro vem junto com ele, né? Então, assim, do meu ponto de vista, para você que é fã de carteirinha de Jornada nas Estrelas, isso é mais uma pesquisa de marketing do que uma notícia oficial. Ah, vão fazer um filme novo, esse filme não vai ter nada a ver com o que a gente já assistiu. Cancelaram o canon de Star Trek? Não, não é nada disso, gente. Não é nada disso. Existe muita boataria, existe muito ímpeto em ganhar likes, em compartilhamentos, né? A mídia, ela vive disso, de publicidade, né? Então o que eu posso dizer é, gente, tá tudo igual ainda. Tá tudo igual ainda. Mas é claro, se a gente saber de alguma novidade, né, tanto dos trades quanto de alguém que da própria produção de Star Trek venha dar alguma nota nesse sentido, a gente vai estar aqui compartilhando com vocês. Mas JC, o futuro de Star Trek, na minha visão, ele é meio controverso, porque Star Trek vive de nostalgia. Nós somos fãs de nostalgia de Star Trek. Né? O que fez a gente gostar é o que a gente viu no passado, não o que a gente viu de novidade no presente. Pelo menos para mim é assim, eu sou um grande fã da série clássica do TOS. Para mim o que vem depois é bom, mas para mim o melhor é o original, a matéria original lá do Gene Roddenberry. Então eu sou muito da nostalgia de Star Trek. Agora, o que esperar de novo? Eu acho que se isso que saiu no Deadline for verdade, um material original, totalmente diferente, mas que tá dentro do canon, acho que é uma ideia positiva. E você? Eu comentei isso em alguns vídeos passados. Sempre que tentaram tirar jornadas do underground e levar ela para o mainstream, as coisas não deram muito certo. Todas as vezes. Jornadas é um show muito nichado. Quer dizer que a gente é obrigado a ficar sempre revendo coisas? Óbvio que não. Eu sou o maior crítico do repeteco que Jornada se tornou. Eu acho que Jornada tem potencial para ir muito além. Mas, de uns anos para cá, a Jornada só tem repetido fórmulas. Sejam fórmulas de vilões, sejam fórmulas de episódios. E é interessante sobre isso, porque se a gente parar para observar Strange Worlds sobrevive de nostalgia. A gente fez todo um review aqui, falando sobre a terceira temporada, e a forma como ela parece cada episódio pareceu querer se inspirar em coisas que a gente já tinha visto na série clássica. Seja trazendo monstros que... nem trazendo os mesmos monstros, mas tentando toda hora repeti-los, tentando emular coisas que foram feitas uma vez só. É uma série bonita, é uma série bem feita, mas é uma série que sobrevive de nostalgia. Eu acredito que trazer jornadas para um novo aspecto seja uma coisa interessante. Longe de Kirk, longe de Spock. Não que eu não goste dos personagens, eu gosto, mas longe de Kirk, longe de Spock. Por favor, não tentem trazer um novo Picard. Não vai dar certo. Deixa o Picard. O Picard é lendário. Assim, o meu ponto de vista, como fã, é que o Picard é muito mais lendário do que as próprias lendas. Ele é muito mais lendário do que, para mim, ele é muito mais lendário do que o Kirk. Para mim, ele é muito mais lendário, talvez não do que o Spock, mais do que metade da Enterprise do Kirk. Ele fez coisas grandiosas, tanto para a Federação quanto para jornadas em si. O Patrick Stewart agora tá velhinho, coitado, tá se aposentando. Deixa o personagem morrer com ele, para ele se tornar. Ele não tente trazer um novo, porque não sei, eu não acho que ficaria tão bom. Uma coisa que me deixou meio assim é o nome do
de um dos caras que estão sendo cotados para assumir esse novo filme é o Jonathan Goldstein. Jonathan Goldstein estava num dos 5 roteiristas que fez aquela trolha chamada The Flash, que foi o pior filme que eu já vi na minha vida. O pior. E assim, eu gosto de filme ruim. O Brunão tá aqui de prova. Eu gosto muito de filme ruim. Eu sou fã de Pânico na Floresta. E The Flash é intragável. The Flash é intragável. Um dia eu faço, a gente tem que fazer um vídeo sobre as piores coisas que a gente já assistiu. Porque The Flash é intragável. Por várias questões. Assim, é um filme péssimo. E os caras chamaram Jonathan Goldstein. Mas, observando o currículo dele, ele tem no currículo mais coisas relacionadas a séries adolescentes do que a ficção científica de fato. Interessante porque talvez isso mostre a próxima abordagem que eles planejam. A gente sabe que agora vai vir a série da Academia da Frota. Então talvez a nova abordagem deles, puxando um diretor cujo o contexto maior seja séries de adolescentes ou jovens, seja tentar, de fato, apresentar jornadas para um público mais novo. Não da forma como foi feito Discover. Discover foi feito de uma forma bem ruim, mas talvez eles queiram uma nova abordagem para isso, ok? Não é uma ideia ruim apresentar jornadas para um público novo. Só que não seria interessante levar isso só para ter mais um show genérico mais lá para frente. Eu amo jornadas. Bruno também ama, você que tá assistindo ama jornadas. Então vamos sempre desejar o melhor, ok? Menos sessão 31, o filme. E mais Uma coisas pena novas. aquilo. E é interessante porque a gente reclama de jornadas não trazer coisas novas, mas sessão 31 eles tentaram trazer coisas novas, mas de um jeito errado. Sim. Na época a gente nem gravou vídeos sobre isso, porque o canal tava no início, e eu e o Brunão chegamos num acordo de que não tinha nenhuma necessidade. O filme era horrível, a produção era uma porcaria, o roteiro era feito com papel higiênico sujo do banheiro, então não tinha muitas razões pra gente tentar desenvolver um vídeo sobre comentar. Talvez hoje fosse mais interessante, talvez. Aí o Bruno, a gente pode conversar sobre isso, mas a princípio essas são minhas opiniões sobre essa notícia, ok? Bruno, com você. Bom, gente, euforias deixadas de lado, panos quentes nesses boatos. E o que eu posso dizer é assim, Jornada ela tá assim aquecida, né? A franquia tá bem aquecida com muito material sendo produzido e sendo lançado. A gente já tem informações também sobre a produção da 4ª temporada de Strange New Worlds sendo executada. A 5ª também já tá com algumas escritas feitas, né? E ano que vem a gente tem Starfleet Academy. Eu sou da opinião, claro, de que sempre eu vou assistir primeiro antes de criticar. E quando você tem muita crítica antes do produto vir, eu não acho isso justo com quem fez o serviço. E também eu não sou o cara que vai julgar o livro pela capa. Mas se tiver um material novo de jornada, que siga ideias que a gente apreciou, que o fandom aprecia há décadas, eu acho que vai dar certo. Eu espero, eu sempre vou torcer pelo melhor de jornada, mesmo tendo coisas que são arrependimentos, né? Bom, é isso. A gente raramente fala de notícias aqui, mas essa é uma impactante, tem mexido muito nas redes sociais e nos grupos de fãs de Star Trek, então a gente achou pertinente comentar com vocês que isso não parece ser algo ainda factual, mas quando a gente tiver uma notícia oficial, a gente vai estar compartilhando com vocês. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, acompanha nossas outras playlists aqui no canal, ok? Um grande abraço para todos vocês e até mais.